seu nome mesmo. A gente pode marcar a Unicamp, então, se for o caso. Não, tranquilo. Eu acho, porque eu não sei essas coisas com relação a direitos, né? Eu não sei marcar o Unicamp, eu não sei se é daria possível. problema. Exato. É porque eu só falo assim, porque eu não tenho rede social. Quer dizer, eu tenho o Facebook, mas de um tempo para cá eu acho que ficou tão complicado acompanhar, principalmente com relação às diferentes opiniões, as pessoas muito, sei lá, nervo à flor da pele. Eu acho que o que acaba utilizando mais é o WhatsApp. Na semana passada, por exemplo, eu acho que até o Hélio tentou entrar em contato. Não sei se você tentou entrar em contato comigo. Foi mais a Célia, né, a professora Célia. Meu celular simplesmente ele desapareceu. Ele parou de trabalhar. Sexta-feira, estava terminando o relatório, ele desligou. Eu disse, mas estava com bateria e tudo mais. Aí levei para assistência. Passou uma semana e disseram, olha, pode retirar aqui que não tem conserto. Vixe, que azar! E o grande problema, assim, é do backup. Eu achava que eu tinha um backup, alguma coisa assim, mas na hora do vamos ver, porque quando você faz de um equipamento para o outro já é complicado, às vezes você acaba até perdendo, né, algumas informações. E agora o celular, como eu tinha morrido, eu estava fazendo no outro, iniciando as atividades, ele... Insira o código que foi enviado para o seu antigo celular. E como ele não funciona. Ele se foi. Simplesmente, né? Simplesmente. Mas, gente, bom. Que legal. Que bom que deu certo, né? Magno, essa que está com a gente é a Bianca, tá? Que tá aqui. Ela procurou a gente porque ela está bem indecisa sobre qual carreira seguir. E realmente é difícil escolher a profissão, né? Muito. Então, a gente queria bater esse papo com você para descobrir como que você escolheu sua profissão, se você sempre soube o que você queria fazer, como foi esse processo, como foi a faculdade, né? Você fez biomedicina, né? Biomedicina, exato. O que você aprendeu na facu e quais são as possibilidades de atuação, assim, com essa formação? Para ela conseguir perceber, né, se ela ia gostar ou não de atuar nessa área. Não, ótimo. Bianca, de fato é uma situação bem complexa, eu acho que essa decisão que a gente acaba tomando é numa fase muito precoce da nossa vida, porque é uma decisão que vai nos acompanhar por toda a nossa história, não é? Obviamente que nada impede que lá na frente a gente possa fazer uma outra formação, buscar outras opções, mas é sempre interessante a gente tentar buscar aquilo que realmente já se aproxima com o nosso entendimento. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, pelo meu sotaque dá para perceber, sempre quando eu vou me apresentar eu falo isso, adoro falar isso. Dá para perceber que eu sou importado, então sou de Pernambuco. Fiz minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, fiz biomedicina lá. Em 2005, quando eu me formei, que eu mudei aqui para Campinas. Mas antes de pensar em mudar para Campinas, eu tinha na minha cabeça uma ideia fixa do que eu queria. Eu queria trabalhar em laboratório. Na verdade, eu queria ter o meu laboratório. Essa era a minha ideia inicial. Então, quando eu fui para Recife, eu gostava muito da área da saúde, fazendo biologia, já gostava de biologia, e gostava também muito dos cálculos. Então, física, matemática, química também eu curtia bastante. E fui para Recife. Cheguei em Recife, eu fiz um vestibulinho para entrar na escola. Hoje eu acho que é o Instituto Federal, é o IF, não é? Na minha época era o Cefet, Centro Federal de Tecnologias de Pernambuco. Mas é federal, não é? Então tem espalhado em todo o país. E lá continuei cultivando esse meu gosto por biologia. E estava decidido que realmente eu queria a área da saúde. E cada vez mais eu encontrava, quando eu voltava para o meu interior, porque eu sou do interior de Pernambuco, uma cidadezinha de 60 mil habitantes, chamada Salgueiro, uma cidade muito simpática, que eu adoro, sempre que eu posso eu volto lá para visitar, obviamente, até porque minha família, meus amigos, todos estão por lá. E eu sempre tive essa ideia, quando eu fui para Recife, que eu queria montar o meu laboratório em Salgueiro. Então, eu estaria em Recife durante um período da minha faculdade. Assim que me formasse, ia fazer alguns estágios, algumas especializações e queria voltar para o interior para montar o meu laboratório. Quando eu fui entrar
na Federal, quando eu fui fazer o vestibular, eu lembro que eu conversei com um professor meu de biologia na época, e o professor Enio, e perguntei para ele o que ele achava, porque eu estava muito em dúvida entre dois cursos, que era a biomedicina e a farmácia, porque os dois tinham uma atuação, digamos que um tanto quanto parecidos para essa questão de análises clínicas. Conversando com ele, ele também tinha falado sobre, ele era biomédico, e ele tinha falado também sobre essa questão de carreira acadêmica, que a biomedicina tinha, na verdade, o curso de biomedicina, ele foi montado para formar docentes, para ensinar no curso médico, no curso de medicina, aquelas cadeiras, aquelas disciplinas básicas, porque não ficavam muitos profissionais na academia para ensinar essas disciplinas básicas. Então, o curso de biomedicina ele surgiu até com essa ideia. E também formar profissionais que ficassem voltados para a pesquisa. Então, o professor Enio, ele conversou comigo, falou um pouquinho sobre isso. E eu fiquei com aquilo. Eu acho que realmente é biomedicina que eu quero. É biomedicina que eu quero. Mas eu ainda fiquei com dúvida, Bianca. Eu só estou querendo falar isso assim para mostrar que essa questão da sua dúvida é muito normal. E ó, eu até fui relembrar, eu não sei ao certo qual era o código, mas assim, tinha um código para biomedicina e tinha um código para farmácia. Eu preenchi o meu formulário de inscrição para a Universidade Federal e o código para biomedicina, por exemplo, eu até fiz uma combinação aqui. Era um código 0503. E eu deixei lá 0503. No último dia, eu fui lá para fazer minha inscrição e fiquei no balcão para fazer a inscrição e eu... biomedicina é 0503, farmácia é 0608. O 5 eu consigo transformar em 6, o 3 eu consigo transformar em 8. Então, eu quero te falar assim que a minha dúvida foi até o último instante, entre qual curso eu poderia escolher lá no vestibular. Mas lá naquele momento eu defini que realmente seria biomedicina, fiz a minha inscrição, fiz o vestibular, entrei. Lá em Pernambuco tem as duas entradas, então eu lembro que eu tinha até feito a opção pela segunda entrada, em agosto, para poder dar uma desligada, porque no meu terceiro ano foi bem estressante, eu fazia cursinho pela manhã e à tarde termina no terceiro ano, enfim. E quando eu fui entrar, peguei uma greve. Antes de entrar, já tinha estourado uma greve na Federal. Então, o que eu iria começar em agosto, fui começar em janeiro do ano seguinte. Mas, depois que entrei, eu me apaixonei pelo curso. O curso é fantástico, pelo menos assim, falando pelo curso que eu fiz lá na Federal de Pernambuco. A estrutura vai ser muito semelhante ao que a gente vai ver com relação... Temos excelentes instituições, excelentes faculdades espalhadas por aí, mas é um curso que te dá muitas opções. Hoje, se você... Não quero nem falar assim de uma forma muito técnica, porque essa parte técnica, eu acho que talvez até fazendo alguma leitura, a Bianca ela possa até ter essas decisões muito mais assertivas, né? Por exemplo, quando você olha para as habilitações da biomedicina, então, o carro-chefe hoje em dia é análises clínicas. Então, trabalhar em laboratórios. Só uma pergunta. Então, Isso que eu te perguntar. Clínicos. Na análises clínicas, você fica analisando aquelas amostras no telescópio, né? Vendo exames, esse tipo de coisa. O trabalho é mais ou menos isso. Exatamente. Microscópio. Então, por exemplo, o que eu falei? É para ver outra coisa. Falei telescópio? Nossa, foi mal. Achei que tinha só telescópio. Pensei numa coisa. O telescópio é para ver um pouquinho mais longe. Não, mas imagina, mas eu entendi sim. Mas é exatamente isso. Nós temos dentro das análises clínicas diferentes setores. Então, por exemplo, nós temos o setor da bioquímica. O setor da bioquímica que você trabalha, é um trabalho muito mais voltado com a interpretação dos resultados, muito automatizado, que você faz análise de diversos parâmetros. Então, sei lá, as enzimas hepáticas, como que está esse comprometimento. Na hematologia, você vai estudar essas células, e aí, como você bem falou, Natasha, essa questão de uma análise microscópica
você vai ver os tipos de células que constam naquela leitura de uma lâmina, se tem células alteradas, quais são os índices que estão alterados. Então, será que você tem um comprometimento de uma célula que está relacionada por carregar um pigmentozinho que é responsável por uma anemia? Então, você vai observar, Bianca com certeza já viu, fulano está anêmico, por que está anêmico? Então, até na hematologia você consegue identificar isso. Alguns pacientes que têm uma leucemia, por exemplo, o diagnóstico inicial ele é feito através de uma análise microscópica, de um hemograma normal, e depois, obviamente, outras análises mais específicas são necessárias para chegar nessa avaliação. Então, são vários setores que tem dentro de análises clínicas. Hoje, o profissional que é pensado para a biomedicina, ou para qualquer uma outra profissão que atue em análises clínicas, é aquele profissional que ele possa atuar em diferentes áreas, e não só específico em uma. Então, que ele possa ter uma visão geral do laboratório clínico. Então, desses laboratórios, como eu estava falando, bioquímica, hematologia, microbiologia, líquidos biológicos, enfim. Então, esse é o carro-chefe da biomedicina. Mas, além disso, hoje também está muito forte a questão da biomedicina estética, tem também o profissional biomédico, ele também pode atuar na questão como perito, então, ciência genética forense. Então, tem um ramo muito amplo, banco de sangue, é muito amplo esse aspecto. Se você olhar lá depois, Bianca, no manual que tem da biomedicina, você vai observar lá que tem mais, são uns 30 habilitações. Então, é muito amplo. Eu vi. Você chegou a ver isso? Sim, Chegou? eu vi que são mais de 30 habilitações, né? Sim, tem várias áreas de atuação, né? Em qual que o senhor é formado? Desculpa. Olha, eu sou formado, na verdade, assim, a minha habilitação eu fiz em análises clínicas. Uhum. Eu fiz em análises clínicas, foi bem legal você comentar sobre isso, que eu já estava esquecendo. Quando eu me formei, eu mudei aqui para Campinas e já entrei na pós-graduação. Então, estou aqui desde 2006, fiz mestrado, doutorado, iniciei um pós-doc e fiz um concurso aqui na Unicamp para atuar como biomédico no laboratório clínico. E fui chamado, fiquei 1 ano como docente, porque eu tinha essa habilitação em análises clínicas, como docente não, como biomédico no laboratório. Aqui a categoria a gente chama de biologista. Então, biologista engloba o profissional biomédico, o profissional biólogo e o profissional farmacêutico. Então, todos esses 3 atuam como biologista. E fiquei 1 ano trabalhando em análises clínicas e mais especificamente no laboratório de hematologia. 1 ano depois é que eu saí, porque eu fiz um concurso e fui chamado como docente lá na Faculdade de Ciências Médicas, lá na Unicamp. Então, eu saí do biomédico da análises clínicas, lá da bancada, e passei para uma outra habilitação nossa, que, na verdade, é a ideia original de quando surgiu o nosso curso, que era essa questão de docência. E te falo ainda mais em cima disso, que eu fui ter o despertar para a questão da docência durante a graduação. Porque, como eu estava comentando com vocês, a minha ideia era terminar o curso, voltar para o meu interior e montar o meu laboratório. Então, eu queria montar o meu laboratório no interior. Quando foi num belo dia, numa dessas atividades de seminário, tinha um seminário que foi apresentar, e apresentando assim de uma forma bem informal, bem relaxado, sabe? Sem ter tido tanto comprometimento com aquele seminário. Quando foi ao término da apresentação, o professor me pegou como exemplo, mas não como um bom exemplo. É o exemplo de o que não fazer. E aí ele foi falando tal, e pediu para que reapresentássemos esse seminário. Eu sei que eu tomei aquilo ali, aquela observação que o professor fez, para o lado positivo. Então eu disse, eu vou me dedicar e vou fazer o melhor possível. Quando eu fiz, fui muito elogiado. E depois, todos os trabalhos que a gente acabava realizando no curso, a turma pedia para que eu falasse. Magno, fala você.
Magno, você tem jeito para ser professor de cursinho. Você tem que ser professor, você vai ficar rico como professor de cursinho. Então o pessoal falava isso. E aí eu fiquei, sei lá, mas eu ainda tinha essa ideia, né? Até que no meu último ano de faculdade, Bianca, eu entrei na iniciação científica, participei de um processo seletivo para atuar como um bolsista de iniciação científica lá no Hemocentro de Pernambuco. E entrei no Hemocentro, porque, na verdade, eu também queria estagiar no Hemocentro. Todo mundo lá da biomedicina queria estagiar no Hemocentro, porque tinha muita qualidade, era um laboratório de análise de referência e tinha uns exames, digamos, aqueles exames que fogem daquela rotina, do beabá que faz na maior parte dos laboratórios. Lá tinham aqueles exames diferenciados. Então, eu queria entrar no Hemocentro. E acabei entrando não para fazer um estágio no laboratório de análises clínicas, mas para desenvolver uma iniciação científica. Desenvolvi essa iniciação científica, gostei da pesquisa, gostei de participar de eventos científicos e me perguntei, bom, mas como é que eu posso fazer isso? E aí foi o que me chamou a atenção para a carreira acadêmica. E aí que me veio o interesse de não voltar mais para o meu interior, e sim sair da capital de Recife e mudar aqui para Campinas, que tem um centro muito forte na área das anemias, que é o que eu sigo a minha linha de pesquisa. E eu disse, bom, então vou investir nessa carreira, que demora um pouco, porque foram 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, mais 1 ano de pós-doc, por aí vai até encontrar uma possibilidade do concurso. Fora isso, eu também trabalhei em outra universidade, também lecionando, trabalhando como docente. Era uma faculdade aqui próxima a Campinas. E foi assim que deu essa virada de chave no que eu queria. Muito legal. Magna, você se lembra das matérias que você estudava na faculdade? Tem muita matemática, química, pelo amor de Deus, me fala isso. Se no dia a dia você usa muita química, tipo, no seu dia a dia, não como docente, mas quando você trabalhava na análise, assim, se era muita química. Bianca, olha, nós temos. Então, por exemplo, você vai ter disciplinas básicas como anatomia, bioquímica, biofísica. Mas é uma coisa assim muito difícil ou é uma coisa ok? Você vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Não, é uma coisa... Olha, eu vou te falar que a primeira coisa mais simples de falar é que isso é bem relativo. Vai depender muito do ponto de vista, mas assim, não é nada que seja uma situação muito complexa de você trabalhar com isso, porque assim, é completamente diferente de você um curso de química, que você vai respirar aquilo em profundidade. Nós temos bioquímica e até muito mais assim, envolvendo um aspecto fisiológico. Então, como que funciona o organismo numa situação fisiológica e numa situação patológica. E aí você vai ter um entendimento desses analitos, desses artefatos, como você faz alguns cálculos para fazer algumas interpretações, mas aquela química pura, não, a não ser que você escolha alguma outra habilitação que esteja mais voltado para aquela parte de toxicologia, talvez, acho medicamentos, aí sim. Mas para uma questão de análises clínicas, você vai ter muito mais um entendimento de uma bioquímica do que esse conhecimento muito aprofundado, tá? Que talvez se cause assim, uma certa preocupação. Mas temos, por exemplo, bioestatística, porque a bioestatística também faz parte. Isso vai fazer parte assim, de todos os cursos da área da saúde. São disciplinas que eu posso falar que são disciplinas básicas, que são comuns para muitos desses cursos. Legal. E tem muita tecnologia na biomedicina? Você acha que vai ter muito robô que vai ajudar no diagnóstico? Como é que você vê isso? Natasha, já existe, né? Já existe e já ajuda bastante. Isso eu acho que é muito legal também, vocês levantarem isso, porque muitos, às vezes, acabam achando que
o robô vai fazer tudo por nós. E não. Normalmente eu costumo até levar os alunos até o laboratório para mostrar isso. Então, olha, eles olham, nossa, mas aqui parece CSI, por conta dos equipamentos, aquelas coisas todas. Eu disse, e explico de uma forma geral, mas eu digo, olha, não é simplesmente colocar a amostra aqui e apertar o play. O equipamento, ele ajuda, facilita muito. Eu até costumo brincar que a nossa equipe, além de ter o conhecimento biológico, tem que ter um conhecimento tecnológico e também conhecimento de informática. Porque, às vezes, quando um laboratório como esse nosso, que tem é muito robusto, né? Então tem um número elevado de exames para processamento diariamente, quando tem algum defeito no equipamento, a gente já tenta até resolver aquele probleminha, até por conta daquela familiaridade que já tem. Aciona a empresa e toda essa comunicação é realizada com a parte informática. Porque só para fazer um exemplo aqui, eu acho para ilustrar bem para a Bianca, quando o clínico faz uma solicitação de um exame, vai sair lá na etiqueta. Vocês que já fizeram o exame, tem lá o seu nome, tem as informações, idade, sexo, data de nascimento. É você como biomédico que preenche esse laudo? Na verdade, quem faz a solicitação é o médico, então todas essas informações já ficam, mas nós somos responsáveis por liberar o laudo do exame. O laudo do exame nós que liberamos, nós que assinamos, tá? E com esses resultados, o médico que vai dar o diagnóstico para o paciente. Então, quando nós liberamos esse exame, todas essas informações elas têm que estar conectadas nesse sistema em que quando passar aquela amostra no nosso equipamento, a leitura do código de barra, a máquina já vai entender que aquela amostra é daquele paciente, que tem aquela idade, que tem aquela característica, que tem aquele número de prontuário, e o resultado vai ser liberado e vai ficar vinculado com aquele paciente. E nós, como biomédicos, ao fazermos essas análises, pontualmente nós vamos identificar elas. O resultado, confrontar se aquilo é coerente, é compatível com a hipótese diagnóstica que foi apresentada do paciente. Então, perceba, o que eu quero falar assim, de uma forma bem simples é que não é só apertar o play e sai já lá no finalzinho da máquina já um resultado pronto. Não, até mesmo aquele resultado que já sai prontinho, ele carece ainda de uma revisão, de um olhar mais acurado que o biomédico vai fazer. Porque uma outra coisa que eu também acho importante falar, e eu sempre falo isso para os alunos, é que um estudo que foi feito aponta que 70% das decisões dos médicos, 70% essas decisões são tomadas em cima dos resultados que saem do laboratório. Então, perceba a nossa responsabilidade como laboratório para uma definição, para uma conclusão de um diagnóstico. Então, é uma parceria, é uma via de duas mãos. Então, eles nos ajudam, nós ajudamos, e quem sai ganhando sempre no final é o paciente. Eu queria fazer uma pergunta sobre, aproveitar que vocês estão falando dessa rotina, né, como é que funciona o laboratório, como que chega o exame. Então, assim, apesar de você ficar o período todo dentro do laboratório, não tem muita rotina, né, porque você tem que ficar olhando vários tipos diferentes, né, fazendo uma análise diferente, então você tem bastante desafios diferentes por dia, assim, né, não é, por exemplo, como você falou, você coloca lá a amostra para você fazer a análise, dar o play em alguma coisa e é realmente algo bem desafiador, né, por dia, assim, você tem que pegar vários, né, é algo de muita responsabilidade, né. Exato, Hélio, é de bastante responsabilidade e muda bastante. Eu acho que eu entendi a sua pergunta, é aquilo de não ser aquela rotina maçante, que sempre é a mesma coisa. Não, porque sempre tem um desafio, sempre tem algo novo que salta aos olhos. Vou até dar um exemplo em cima disso que o Hélio comentou. Lá nós temos um laboratório de hemoglobinopatias. O laboratório de hemoglobinopatias tem alguns casos que entram e o resultado a gente só consegue ter, o resultado final, 1 mês, 6 meses, às vezes até mais do que isso, para chegar a uma conclusão específica, por exemplo, de uma determinada mutação que foi investigada naquele paciente. É diferente de um laboratório como o laboratório de hematologia, o laboratório de bioquímica, que um hemograma ou uma dosagem de sódio, cálcio, quando entra no laboratório,
tem que sair no mesmo dia. Na verdade, sai em poucas horas. Um hemograma nosso mesmo, em média, ele sai em menos de 2 horas. Obviamente que tem aqueles que têm a prioridade, né? Então, o paciente que está no centro cirúrgico, o resultado vai sair em poucos minutos. Rapidinho a gente já consegue liberar. Mas dentro de um volume como um todo, a gente tem que colocar uma lista de prioridades para saber o que tem que sair imediatamente e aquilo que pode sair mais para o final do dia. Mas numa média, a gente acaba atendendo isso em torno de 2 horas. Mas como o Hélio perguntou, e só reforçando isso, é uma rotina que sempre é desafiadora, sempre tem coisas novas para se fazer. Posso aproveitar também e fazer um pequeno comentário em cima disso que você falou? Olha só, até o ano passado, nós tínhamos uma situação completamente diferente dessa atual, né? Então, obviamente, por conta da pandemia. No nosso laboratório, nós não tínhamos o diagnóstico, um exame que pudesse ser realizado por PCR em tempo real. Então, fala até PCR em tempo real, porque vocês já ouviram isso em algum lugar, né, por conta da Covid. Então, é um teste que é utilizado para fazer o diagnóstico do vírus. Até março, nós não tínhamos, e recebemos uma missão, que era montar um laboratório que realizasse o diagnóstico molecular por PCR em tempo real, lá em nosso laboratório. Em poucos dias, montamos uma equipe, treinamos, tivemos alguns colaboradores, alguns parceiros que nos ajudaram, e nos ajudaram bastante nessa operação. Montamos um laboratório e desde o dia 1º de abril do ano passado até agora, nós já realizamos mais de 50 mil exames para a investigação do SARS-CoV-2. Então, eu só quis aproveitar esse gancho para falar do desafio. Então, era algo que a gente não imaginava que isso fosse acontecer, aconteceu e nós tivemos que dar uma resposta rápida. Então, montamos um laboratório, estruturamos de tal forma que até hoje o laboratório vem atuando, felizmente, e contribuindo com a área da saúde da Unicamp. Então, são desafios. Então, dia a dia tem um desafio novo. Esse eu acho que foi um pouco fora do contexto, mas foi um grande desafio. Legal. Imagina. E, Magno, assim, com a pandemia, né, que nós estamos enfrentando agora, a gente percebeu que a área da pesquisa é uma área que foi muito deixada de lado, mas a gente sabe que é muito importante, né? E daqui para frente eu acredito que todo mundo vai ter um olhar diferente, né, com mais atenção. E você acredita que essa profissão de biomedicina também vai ser mais valorizada? Você acha que vai ter mais campos de estudo, de pesquisa, de trabalho, para conseguir estar sempre por dentro, conseguir trazer curas, né, trazer... analisar se realmente aquela pessoa está com uma doença X ou Y? Você acha que a sua profissão vai ser impactada positivamente por conta disso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, de uma forma geral, eu acho que a pesquisa está sendo, né? Eu acho que até diante dessas respostas que foram apresentadas rapidamente, eu acho que está sendo mais do que nunca muito valorizado, e as pessoas estão entendendo esse valor, né? Porque antes falava muito assim de pesquisa, tá lá pesquisando, passando o tempo. Não, então não é bem isso. E acho que até a nossa pesquisa nacional, assim, eu acho que o Brasil conseguiu dar uma resposta muito boa, porque um problema que aconteceu lá do outro lado do mundo veio atravessando até chegar aqui. Parecia que isso já tínhamos esgotado muito do conhecimento que tinha pelo vírus, mas não, muito pelo contrário. Começamos a implementar, incluir, inserir novos conhecimentos. E o desafio que foi lançado faz com que muitos pesquisadores brasileiros eles tenham uma visibilidade lá fora. Acho que a biomedicina, por vocação, tenho muitos amigos biomédicos que também atuam nessa parte de pesquisa. Acho que fica até fortalecido, sai até fortalecido diante de toda essa crise. Uma crise terrível, mas eu digo assim, em cima da pergunta da Natasha, né, como uma valorização para o campo, porque se voltarmos lá para o início do curso, ele foi pensado inicialmente para isso. Então, tanto para a questão da pesquisa, quanto para a questão da carreira acadêmica. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que sai mais fortalecido depois de tudo isso. Você usou um termo, assim, né, que eu acho que é bem engraçado, né, como eu conheço a Célia há muito tempo, assim, e eu também, a minha primeira formação foi farmácia bioquímica, né,
Então, eu sempre escutei as pessoas falarem em relação à pesquisa, o cara tá lá, é concursado, pesquisando, tá lá pesquisando. E a gente nunca sabe o que um pesquisador vai achar, né? Nós temos uma conhecida que ela é bióloga e ela tá lá no Piauí fazendo uma pesquisa, como é que chama, Nath, o animal lá que ela estuda? Ermitão. Aí as pessoas falam, poxa, mas tá lá estudando um bicho. Meu, você não sabe o que pode sair desse negócio, pode sair a cura, tipo, de um câncer de um bicho desse. Você não sabe. Então, assim, hoje as pessoas estão vendo o quanto a importância disso ser realmente valorizado e o pesquisador, assim, o cara tá lá estudando o dia inteiro e fazendo testes de análise, fazendo comparação e comparação com comparação. Então, eu acho que realmente, infelizmente, precisou vir uma coisa tão absurda como uma pandemia para realmente as pessoas olharem e falarem, não, olha só, os pesquisadores conseguiram porque realmente foi pouquíssimo tempo, né, o desenvolvimento de uma vacina, Exato. Apesar de, não tem muita, mas, foi muito rápido, né, então, realmente, eu acho que a partir de agora, assim, as questões serão bem mais valorizadas mesmo. Foi bem legal o seu termo que você usou, que me lembrou esses comentários, né, então... Isso mesmo. O Hélio, em cima disso que você está falando, por exemplo, grandes avanços que nós temos hoje em dia, partiram de uma pergunta que talvez assim no momento não fosse valorizada e não tivesse nenhuma repercussão ou relevância naquele momento. Por exemplo, eu vou voltar ali para 1950, 52, 51, alguma coisa assim, quando foi decifrado a estrutura do DNA. Então, o Watson e Crick, eles apresentam lá, não é? Então, a estrutura helicoidal, tal, tudo mais. São essas bases. Quem olhava naquela época ali, dizia, mas isso vai servir para quê? Então, aí eu quero fazer esse gancho. Do que foi descoberto lá e hoje o que a gente faz para diagnosticar o SARS-CoV, tudo isso é possível por conta daquela descoberta lá de 1950. Então, às vezes, você tem uma descoberta, principalmente uma pesquisa básica, você não tem uma aplicabilidade. Já vai ter uma aplicação imediata. Não, mas pode ser que a médio, longo prazo, aquilo venha a ter uma aplicação. Não quero falar aqui do Watson e Crick só foi ser aplicado agora. Não, logo em seguida dessa descoberta já começaram as aplicações. Mas quero falar que hoje nós estamos realizando o diagnóstico de um vírus que está destruindo por tudo por onde ele passa, por conta de uma informação que foi obtida lá atrás. Então, eu acho que isso é muito importante para a pesquisa, não é? Então, quando a gente costuma falar com os alunos, olha, pesquisar é isso, é você tentar procurar alguma resposta para alguma pergunta científica que, seja ela tenha ou não aplicação, ela vai ser muito importante. Em algum momento, essa informação ela vai ser utilizada e vai ser aplicada. Mas, legal. Enfim, interessante. Que eu vi um palestrante falando sobre, né, que o brasileiro não perdoa erros, né? Então, quando você faz uma pesquisa, você erra zilhões de vezes até dar certo, né? Quando você está estudando uma probabilidade ou alguma coisa em si. Então, a gente tem que errar, até que você vai acertar e vai dar aquele pulo. Né? Então, a gente, como brasileiro, a gente só quer acertar, né? A gente não tem essa cultura de testar, ver o que acontece. Eu quero fazer essa comparação para tudo. Inclusive, assim, o brasileiro é o mais imediatista de tudo, assim. Até em esporte, por exemplo, vai comparar a Ayrton Senna com o Barrichello. Não, nunca ganhou um Mundial. Não, o cara tá 20 anos pela Fórmula 1. Não, mas não ganhou, não serviu. Segundo lugar não presta. É um hábito terrível, porque é tudo desvalorizado. O esporte é desvalorizado, pesquisa, infelizmente, é educação mesmo e hábitos, né, ruins, né, desde cedo. Exatamente. Perguntas, Bianca? Tá muito quietinha, tô achando. Não, eu tô ouvindo com atenção tudo, tentando entender, assimilar. A respeito, assim, de uma faixa salarial, de como que ganha o biomédico, só para ter uma noção, uma ideia. Olha, Bianca, isso também da área que atua, né? Eu também acho que vai depender muito assim do local também, porque eu acho que tem até o piso, né? Acho que se você for olhar, tem a questão do piso salarial, alguma coisa assim. Mas eu acho que também depende muito do local onde o biomédico ele pode atuar. Então,
se é um laboratório de grande porte, de pequeno porte, se é um instituto privado ou não. Então, acho que tem essa oscilação. Eu não consigo te falar assim, quantificar com valores, mas eu acho que se der uma olhadinha assim na internet, talvez consiga obter essas informações. Mas eu acho que, de uma forma geral, vou falar de uma forma geral, a área da saúde, eu acho que acaba sendo bem negligenciada com relação ao salário. Isso eu falo para todas as profissões. Se não for a medicina, né? Infelizmente. Exato. E assim, ainda tem até aquela, né, da medicina, tem aqueles que precisam dar vários plantões, então tem um sacrifício absurdo de finais de semana, noites, que a gente também não sabe como vai ser essa repercussão mais lá na frente, né? Depois o corpo, uma hora, vai cobrar por todos esses sacrifícios, para conseguir fazer uma estrutura bacana e tudo mais. Mas eu acho que, de uma forma geral, a saúde, ela não é tão valorizada. Até porque eu acho que é algo meio que crônico, não é? Então não é um problema de agora, mas eu acho que já vem se arrastando por um bom tempo. Eu pesquisei aqui no Google, o piso salarial está em R$ 2.700. Olha, você pode chegar a ganhar 4.127 se você tiver numa grande empresa e você for sênior, né? Mas e a média, 3.000 e pouquinho. 3.422. Mas você pode ter seu laboratório, você pode seguir a área acadêmica, tem várias possibilidades que você consegue um ganho maior, né? Isso que eu ia perguntar, Magno. Hoje, caso você tivesse seguido aquele seu primeiro plano de montar o seu laboratório, assim, é difícil conseguir as licenças, os equipamentos são muito caros, existe um financiamento para isso, como que funciona? Existe um BNDES para isso? Olha, Hélio, eu confesso para você que eu não fui atrás. Eu não, para te responder assim com bastante propriedade com relação a isso. Mas assim, hoje em dia os equipamentos eles são bem caros. Só que hoje normalmente as pessoas não fazem mais uma aquisição. São raros. Normalmente tentam fazer alguns contratos. Faz alguns contratos porque um equipamento é feito celular. Então, sei lá, você compra um celular hoje, no final do ano já lança um que tem uma tecnologia diferente, que tem umas atualizações. Então, alguns laboratórios trabalham dessa forma. Então, eles estabelecem alguns contratos com as empresas, fazem uma alocação daquele equipamento, vão comprando os reagentes com a empresa durante um período, sei lá, de 3, 5, enfim, durante um tempo. Isso, às vezes, acaba sendo bem mais interessante do que você fazer uma aquisição, porque a partir do momento que você faz uma aquisição, fazendo uma brincadeira, é como se você comprasse sei lá, um Maré. Lembra que todo mundo fala do Fiat Maré? Você compra e você casa com ele, porque depois ninguém vai mais querer. Passou o tempo dele, não faz sentido mais. Exatamente. Então, assim, quando eu pensava, até falo assim para vocês, uma coisa também que acabou mudando também o meu pensamento, uma das coisas também, né, porque na minha turma tinham 4 amigos da minha cidade, e todos eles tinham a mesma intenção de voltar e montar laboratórios. E eles já tinham alguns contatos iniciais, já tinha algum parente que já tinha um laboratório, ou que atendia em um serviço, um hospital. Então, assim, eu até ponderei isso. Eu disse, olha, eu acho que isso vai ficar um pouco complicado, porque é uma cidade pequena, e com 4 chegando de uma vez para todos que comecem da mesma forma, então até dei uma recuada em relação a isso. Mas o que eu acho que talvez seja até mais interessante eu falar para a Bianca é que dentro de um laboratório, você pode tentar ser o diferencial. Porque, por exemplo, você pode entrar como biomédico e dentro da estrutura laboratorial você pode participar, atuar como auditor, você pode ser um coordenador daquela equipe do laboratório, você pode ser um coordenador do laboratório geral. Por exemplo, eu acabei de sair agora em fevereiro, final de fevereiro, da coordenação geral do laboratório lá do HC.
Então, como eu estava falando, tem o laboratório de hemato, micro, bioquímica, então são todos esses laboratórios. Então, eles formam um complexo que é o que a gente chama de um laboratório de patologia clínica. E eu estava como coordenador do laboratório de patologia clínica. Então, assim, o profissional biomédico, ele pode ter essas aspirações. Ele entrou ali como biomédico, mas começa a ter algum destaque com relação à parte de qualidade, participando em auditorias, ou supervisionando uma equipe, e vai progressivamente crescendo dentro da própria empresa. Então, tem também essas possibilidades. Legal demais. Legal. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu me esqueci agora. Estava na ponta da língua, peraí. Sobre... E assim, eu tenho visto muitas startups com ideias, né? Uma delas é do sul do país, se eu não me engano, que eles vendem uma maquininha que com uma amostra de sangue que você faz esse exame numa farmácia, já tem 40 resultados de exames, assim, de sangue. Você acha que isso é uma tendência? Isso vai acontecer? Essas empresas que vêm com uma ideia inovadora para conseguir facilitar o tipo de exame, como a gente tem o da glicemia, que é muito simples, né? Muita gente compra o exame da glicemia para ver como é que é e testa todo dia. Como é que está esse sentido? Isso é legal, isso é bem legal, Natasha. Eu acho que depende muito do analito, do produto que você realmente vai analisar. Porque, por exemplo, vamos pensar agora nessa questão da Covid. Logo no início, não sei se vocês lembram, que vários kits entraram no Brasil e eram kits com baixa qualidade. Que o pessoal fazia o teste, que é um teste sorológico, não é? Então é até para uma outra janela, um outro momento. Mas porque a pessoa tinha tido alguma infecção, alguma outra tinha uma reação cruzada e dava tudo reagente. Ou então dava tudo não reagente. Então, o que eu acho com relação a essas maquininhas é que você tem que ter uma boa qualidade para isso. Hoje, nos laboratórios, porque o que nós fazemos no laboratório tem uma qualidade... É muito controlado. É muito controlado para você ter essa liberação. Já temos algumas outras, como por exemplo essa que você falou da glicemia, tem um outro que você faz ponta de dedo para avaliar. Aqueles pacientes que usam anticoagulantes, então também faz a ponta de dedo, não manda nem para o laboratório. Então, eu acho que para alguns determinados produtos, alguns analitos, eu acho que isso é muito interessante, isso é muito relevante. Porque, por exemplo, pensando nessa de uma anticoagulação, o paciente, ele precisa ir ao laboratório, faz uma coleta de sangue, aí essa coleta de sangue vai ser realizada, por exemplo, no período da manhã, vai para o laboratório, então tem todo um tempo de ida para o laboratório, processamento, liberação do resultado. Quando o resultado vai ser liberado, depois de 3 horas, o paciente vai ter que esperar a consulta, passar pelo clínico, para que o clínico possa fazer o ajuste do anticoagulante dele, com base naquele resultado. Então, o paciente, praticamente, ele perde o dia todo ali no serviço, desde a coleta, esperando até o atendimento. Quando você acaba utilizando, que isso já é utilizado na prática clínica, quando ele utiliza desse equipamento de ponta de dedo, né, um teste laboratorial remoto, ele vai na consulta ali ele já fura o dedinho, já tem o resultado ali em menos de 1 minuto e ele já faz o ajuste da dose naquele momento. Só que essa é uma tecnologia cara. É cara. É muito mais caro do que o que você tem no laboratório. Então, também pensando nessa questão econômica, eu acho que dependendo dos produtos, pode ser que você consiga colocar determinada quantidade para uma determinada situação e não para todas. Então, você não vai utilizar, por exemplo, esse ponta de dedo para tudo, porque o custo vai ser muito alto, economicamente vai ser inviável e tudo mais. Então, você pode destinar algumas coisas para isso, mas para que isso entre numa rotina de atendimento, isso precisa do que a gente chama de validação. Então, tem que ter uma validação muito criteriosa para que realmente aquele resultado que esteja sendo liberado por esse método, ele de fato ele seja fiel ao que você está observando no paciente. Legal, né?
Sim, sem dúvida, né? A saúde de alguém, né? Já pensou dar um laudo completamente equivocado? Exatamente. Né? Não é uma coisa simples, de fato. Não é uma coisa assim para aventureiro, é uma coisa realmente que... Mas é muito interessante isso que você falou, acho que chama bem a atenção para essa questão dos testes remotos. Tudo Bianca... hoje é meio remoto, né, gente? Quer perguntar mais alguma coisa, Bianca? Mais alguma dúvida? Não, então, eu entendi bastante do que o senhor falou. Queria te agradecer por estar aqui Ai, hoje. Bianca, tira o senhor, por favor, fica tranquila. E, então, assim, a rotina, mais ou menos, é no laboratório, se eu for para análises clínicas, por exemplo, realizando exames ou fazendo, não só vendo no microscópio, igual você falou, várias coisas assim ao mesmo tempo, é o que eles procuram mais, não ficar só preso, né, na área, assim. E o horário de trabalho é de manhã até tarde, você não tem muito decidir, você vai... Eu ia perguntar isso, se era plantão ou se tinha um horário estabelecido, era essa a minha pergunta. Ah, tá legal. Olha, tem um horário estabelecido, você trabalha, por exemplo, segunda a sexta, às vezes tem, dependendo do horário da escala, porque isso vai mudar muito da política de laboratório para laboratório, né? Do contrato que é assinado. Então, tem contrato de 30 horas, tem contrato de 40 horas, tem contrato de, 45, algumas coisas assim. Mas tem o horário normal, mas tem também, para aqueles laboratórios que funcionam 24 horas, que são os plantões. E aí, para os plantões, trabalha quem quer. Pelo menos assim, posso falar pelo que eu conheço, tá? Uhum. Então, assim, você tem ali um plantão e é uma opção. E às vezes, até o plantão ele é bem concorrido, porque as pessoas querem até fazer um plantão para ter uma renda extra, uma renda complementar ao salário. Então, tem plantão, por exemplo, plantão de 12 horas, da segunda, das 7 da noite às 7 da manhã, por exemplo. Tem o plantão aos finais de semana, então, do sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Aí já emenda com outro plantão, que é um plantão noturno no sábado, das 7 da noite até 7 da manhã. E dependendo do local, do volume de exames, da demanda, normalmente você divide aquele plantão com outra pessoa. Então, tem um outro colega que está ali trabalhando com você. Ou às vezes não, às vezes, dependendo da demanda, só você é o responsável ali para trabalhar e para operar naquele setor. Mas para todo e qualquer serviço, seguramente, um funcionário ele só vai desenvolver uma atividade de plantão, que é quando tem essa possibilidade de ficar sozinho, quando realmente ele estiver seguro, estiver dominando todo o serviço, toda a rotina e tudo que tem que fazer diante das dificuldades eventuais que possam ocorrer. Então, aí a pessoa está preparada para realizar um plantão. Tá? E outra coisa que eu também acho importante, como você estava falando dessa questão da rotina e tudo mais, e vai de encontro, eu acho que com o que a Natasha e o que o Hélio tinha falado, que é essa questão da pesquisa. Às vezes você está num laboratório de rotina, e por mais que seja rotina, você pode desenvolver pesquisas também. Então, você trabalha ali fazendo uma rotina, e dentro daquela rotina, você pode trabalhar também com a pesquisa, e isso é muito legal. Lá a gente costuma fazer bastante. Tudo bem que é um hospital-escola, não é? Então tem uma pegada voltada também para a questão do ensino e tudo mais, mas essas atividades que envolvem uma rotina laboratorial, ela também pode, dependendo até da própria estrutura e da política do local, do trabalho da instituição, desenvolver também atividades de pesquisa com diferentes áreas, diferentes setores, diferentes possibilidades. Legal. Magno, só uma curiosidade minha, para entender como é que é o processo, assim, do trabalho, dia a dia, de alguém que trabalha num centro de análises clínicas. Uhum. Então, vamos supor que chega um monte de vidrinho lá, não sei nem o nome, com sangue, de amostras de sangue. É uma pessoa, é um ser humano, biomédico, que pega aquela amostra, põe na lâmina e analisa, ou tem alguma máquina que já pega aquela ampolinha e já faz alguma coisa? Como que é? Legal. Vou tentar descrever mais ou menos assim uma rotina como acontece. Então, tem lá o setor de coleta,
em que profissionais realizam a coleta de sangue do paciente. Esse material é enviado ao laboratório. Chega no laboratório, primeira coisa, vai ter alguém ali para fazer uma inserção no sistema. É o que a gente fala de dar baixa de recebimento. Dá uma entradinha ali. Entrou a amostra do João, né? Exatamente, para dizer que aquela amostra está naquela área. Então, vai lá e dá baixa. Aquela amostra vai para um equipamento. Um equipamento vai aspirar automaticamente. E isso depende, estou falando de acordo com a nossa rotina, mas tem laboratórios que não têm essa tecnologia que nós temos, né? Por conta da própria demanda e do volume. Então, o equipamento aspira um pouco desse material que está lá no tubo, processa no equipamento e já libera uma contagem de células do que ele analisou ali. Nós temos que informar algumas regras para o equipamento para que ele entenda se aquilo foi violado ou não. Se for violado, o que acontece? Ele já vai sinalizar para que daquela amostra seja confeccionada uma lâmina para analisar a morfologia daquelas células. Em nosso laboratório, temos uma segunda estação, que é o que nós chamamos que é um slide maker. Ele vai pegar aquela gotinha ali e vai processar um esfregaço sanguíneo. Então, ele já prepara aquela lâmina e vai corar aquela lâmina. Maravilha! Tem uma terceira estação, que é um digitalizador de imagens. Então, dentro dessa máquina, tem um microscópio com uma câmera fotográfica que vai tirar várias fotos e numa tela de computador já vai ser apresentada as fotos das células daquela lâmina. E um biomédico vai estar lá e vai analisar aquela lâmina, vai conferir aquela contagem, vai ver se a morfologia está correta, porque nós temos na máquina uma questão que é muito mais voltada para o quantitativo. E no humano, algo muito mais voltado para o qualitativo. Então, você vai olhar a qualidade daquelas lâminas, daquelas células, como que elas estão e tudo mais. Então, esse é basicamente um processo, mas eu estou descrevendo um processo do nosso laboratório. Nem todo laboratório vai ser dessa forma. Alguns outros laboratórios, talvez de menor porte, tenha que realizar o esfregaço, não tem essa máquina para fazer a lâmina. Mas hoje está sendo cada vez mais frequente essa evolução da tecnologia, em que você acaba, no final de tudo isso, otimizando a operação da sua equipe. Porque ao invés de você ter um funcionário que vai ficar ali fazendo lâminas, não, você pode otimizar o tempo dele para uma outra atividade que é muito mais relevante. E a máquina, ela tem algum tipo, assim, vamos pensar em porcentagem, 50% passa só pela máquina ou quase todos têm acesso a um ser humano também para verificar aquele laudo? Ou o ser humano só passa quando foi violado, tem alguma coisa que está... Não, até aquilo que não teve o flag, o ser humano, o biologista, o analista, ele olha também aquele resultado. Ele vai olhar aquele resultado antes de fazer a liberação. Então, confirma-se todos. Que legal. Exatamente. Então, é basicamente dessa forma que funciona. Dentro disso, nós temos algumas outras funções, né? Porque, por exemplo, dentro do laboratório, você não só tem só o biologista, seja ele biomédico, farmacêutico ou biólogo. Nós temos as outras categorias também, né? Então, tem um técnico do laboratório, tem um assistente técnico do laboratório. Então, tem algumas habilidades que, por exemplo, um técnico, ele não pode liberar um laudo. Então, ele não pode. Quem tem que liberar o laudo do exame realizado é o biomédico. Por exemplo, biomédico, farmacêutico ou biologista. Então, diante dessas categorias e das atividades, essas atividades são distribuídas e repartidas de acordo com o que cada um pode fazer dentro do laboratório. Então, por exemplo, é que eu não entendi. O profissional que forma em biologia ou biomedicina faz, se for para nessa área de análise clínica, faz praticamente o mesmo, desenvolve a mesma função. Exato. Nessa área de análises clínicas, eles, aqui no nosso serviço, os 3 são contratados como biologistas. Então, por exemplo, quando eu estive 1 ano atuando aqui,
Eu não falo, eu sou biomédico, não sai como biomédico, sai na minha função como biologista. Então, biologista é uma categoria que é criada aqui no nosso serviço, que contempla a atuação do biomédico, do biólogo e do farmacêutico, tá? Então, todos esses três, eles podem ter, porque também está dentro da habilitação desses outros cursos, né? Então, essa atividade nas análises clínicas. Que legal. E eu imagino, Magda, vamos pensar que a Bianca escolha fazer biomedicina, comece a faculdade em 2022, como é que vai estar em 2027? Né? Será que a gente vai estar bem adiantado, vai conseguir, né, vai sempre, a gente, acho que chega perto, né, de 99% de acerto, né, as máquinas, o trabalho de vocês, né, a gente consegue chegar bem próximo. Sim. Exato, e assim, a gente sempre trabalha com isso, porque tudo isso é um conjunto, não é? Eu acho que você não consegue analisar de forma isolada. Até fazendo um comparativo, às vezes quando a gente fala um estudo in vitro e um estudo in vivo. Um estudo in vitro, não necessariamente ele vai comportar o resultado, vai ser o mesmo do estudo in vivo, porque em vivo tem toda uma ramificação, vários sistemas, um correlacionado com o outro e tudo mais. Então, tem que ter todo esse cuidado. Da mesma forma, quando a gente fala o paciente. Então, o paciente ele deve ser analisado como um todo, não só com base no resultado. Então, tem que ter uma análise global que vai muito além do resultado laboratorial liberado. Então, acho que é um conjunto de fatores para que realmente você possa chegar nessa definição. Mas para que nós possamos ter confiança nos resultados que são liberados no laboratório, por exemplo, nosso laboratório ele é acreditado, então ele tem uma certificação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica ele tem um programa próprio de acreditação laboratorial e que não é obrigatório o laboratório ter, mas quando ele tem aquela chancela, ele tem aquele carimbo. Aquele aval, né, de que o negócio é confiável. Exatamente. E para que você possa ter essa chancela, esse selo de acreditação, você tem que cumprir várias etapas que são exigidas dentro de um programa dessa sociedade que é apresentado. Nós somos submetidos a uma auditoria, então temos os processos de auditoria interna, auditoria externa e de manutenção, auditoria de manutenção para saber se a qualidade nossa está sendo mantida. Então, quando você começa a seguir todos esses critérios, você tenta minimizar o risco, porque o erro, ele é inerente ao trabalho. Está ali andando juntinho. Então, o que nós temos que fazer é aumentar todas as nossas possibilidades de acerto para que a chance de erro ela caia ao máximo possível. Isso não quer dizer que você vai livrar do erro, não. Ele está ali. O tempo todo, né? Todo dia tá ali querendo chamar a atenção para ele, não é? E quando, por exemplo, a gente vai iniciar uma rotina, uma coisa simples, simples assim, porque é do nosso dia a dia, não é? Nós temos que passar uns controles no nosso equipamento. Então, tem que passar um controle, por exemplo, um controle normal, um controle alterado seja para uma quantidade acima do permitido ou muito abaixo do valor de referência, para que você possa ver se seu equipamento ele está conseguindo manter aquela identificação. Se ocorre alguma mudança, alguma variação, então tem um problema, e esse problema tem que ser corrigido. Então, isso também é uma atividade que é realizada diariamente no laboratório, justamente nesse sentido, para tentar minimizar o erro, o risco do erro, e dar mais assertividade nos resultados que são liberados e confiança. Legal. Alguma pergunta, Bianca? Não, eu acho que já não. Eu queria só te perguntar uma coisa, Magda. Tem um perfil adequado, ou tem algumas habilidades ou características da pessoa que vai poder ser uma boa biomédica, assim, de um profissional para poder desenvolver bem a profissão? Eu acho que é uma pergunta bem interessante, mas eu acho que a gente pode até responder da seguinte forma. Eu acho que aquela pessoa que tem uma curiosidade nata, eu acho que talvez ela tenha
Uma vocaçãozinha. Uma vocação e talvez tenha... o perfil, né, mesmo para... exatamente. Talvez assim, se encontre, porque eu acho que é um mundo desafiador, e principalmente que eu acho que sempre vai ficar muito próximo com a pesquisa. Então, por isso que eu quis falar dessa questão do questionador, da pergunta, da intriga. Olha, mas e se for diferente? Porque eu acho que isso acaba fazendo com que a nossa rotina, ela do dia de hoje, ela seja uma rotina diferente do dia de ontem e possivelmente seja diferente do amanhã. Então, eu acho que essa questão de ser questionador, de gostar de investigar, gostar de pesquisar, eu acho que isso contribui para um perfil interessante dentro da carreira. Mas isso também não quer dizer que durante o processo de formação dentro do curso, a pessoa não possa adquirir essa curiosidade. Porque eu acho que vai ser muito estimulado dentro da própria universidade, dentro do próprio curso. Muito bom. Mais alguma pergunta? Não? Ai, que ótimo. Adorei te conhecer, Magno. Imagino que você deve ser um ótimo professor. Você se comunica de uma forma muito legal, é muito carismático, é solto, sabe? Não fica aquela aula chata. Imagina que você é super legal. Eu acho que está no caminho certo. A sua vocação é essa mesmo, tá? Se há alguma dúvida. Se tinha, não precisa ter mais. Se tinha, acabou. Está resolvido. E foi muito legal te conhecer. Foi um prazer, tá? Conhecer essa história. Gente, legal. Natasha, Hélio, Bianca, muito obrigado. Foi muito legal conversar com vocês. Da mesma forma, vocês super simpáticos, uma conversa muito bacana, todo mundo à vontade, tranquilo. E assim, Bianca, eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma, passar algumas informações, alguma coisa. E assim, me coloco mais uma vez à disposição de vocês. Se vocês precisarem um outro contato, alguma coisa, uma outra conversa, estou disponível, a gente só marca aí um dia e conversa, porque é sempre legal falar dessas histórias, e principalmente num momento como esse, né, que eu acho que é um momento de definição, que eu acho que é o que está passando pela Bianca. Sim. Porque eu me lembrei disso hoje, essa questão do código, e eu disse, nossa, eu fiquei com essa dúvida até o momento de pagar a minha inscrição lá no vestibular. Então, isso é muito comum, mas eu espero que você tenha sucesso na sua decisão, que eu acho que é o primeiro sucesso que você tem que ter, e tenha muito sucesso na sua carreira, independente da qual que você venha escolher. Eu, como biomédico, eu posso falar que é um curso maravilhoso, tem várias perspectivas de atuação, tudo mais, como a gente já falou, né, reprodução humana, enfim, mas é muito voltado para laboratório, e lembrando daquela questãozinha nossa também do ensino, não é? Então, essa questão da docência e da pesquisa que vai ficar muito atrelado ao curso, tá? Muito bom. Obrigada, Magno, por tirar esse tempinho para conversar com a gente, para tentar me ajudar. De verdade, acho que foi muito importante. E eu tenho uma pergunta rapidinha. Por exemplo, nos outros 30 opções de atuação, né? Não todas necessariamente são no laboratório, ou sim? Reprodução humana no laboratório. Acho que biomedicina estética é em clínica. Ciência forense também acho que vai para laboratório. Toxicologia, laboratório. Mas também tem aquelas atuações, eu acho que em saúde pública, que aí eu acho que já foge um pouco até do laboratório, sanitaristas, auditor. Um auditor, por exemplo, ele vai conhecer ali também um pouco do laboratório, né? Mas não necessariamente ele vai... Enfim. Mas tem algumas áreas assim que acaba fugindo. Docência você tem que... É o que a gente chama do tripé acadêmico, né? Então, você tem a parte do ensino, você é cobrado pelo ensino, você é cobrado pela pesquisa e você é cobrado pela assistência. Então, até mesmo como docente, eu também tenho a minha inserção dentro do laboratório. Então, tem que... O famoso se vira nos 30, né? Então, para preparar a aula, corrigir, pensar, projetos, dar parecer, porque às vezes a gente recebe muitas solicitações para dar parecer, por exemplo, de projeto, de artigo, e a gente só ganha conhecimento desses pareceres.
É até legal porque é uma forma até de se manter atualizado, né? Você recebe algum convite de uma revista para dar um parecer sobre um artigo, você vai ler aquele artigo, obviamente você também vai ler alguns outros artigos que dão base para aquele artigo que você está analisando. Então, assim, tem algumas áreas que fogem um pouco do laboratório, mas eu acho que a maior parte está centrada no laboratório. Entendi. Tá. Legal. Mas tem também fora, né? Tem pesquisa de campo também. Legal. Pessoal, vamos tirar um print da tela para a gente registrar esse movimento? Vamos. Vamos, sim. Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Legal, gente. Obrigada mais uma Obrigada, vez, Magno. Bom Magno. final de semana, Bianca Imagina. também. Para Bom final de vocês semana, também, Magno. igualmente. Obrigado E até também, minha mais. gente. Se Tchau, cuidem gente. por aí. Beijo, Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.